Patrick Moraes de Carvalho, presidente do Clube de Futebol Los Belenenses, é o nosso convidado. Doutor, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui com a Bola TV. Aproveitar para fazer uma breve entrevista também. Está prestes a fazer um ano de mandato à frente do Belenenses. Queria lhe perguntar, encontrou um Belenenses melhor ou pior do que aquilo que esperava? É um prazer também estar aqui consigo, na Bola, mais uma vez. Encontrei um Belenenses dentro daquilo que eram as expectativas. Nós conhecíamos com relativa profundidade aquela que era a vida associativa do clube e, portanto, enfim, temos sempre algumas pequenas surpresas, mas nada de extraordinário. E passado este ano, como diz, está prestes a fazer um ano o nosso mandato. Nós tomamos posse dia 1 de novembro de 2014 e aquilo que eu posso dizer é aquilo que dizia há um ano atrás, é que é claramente a maior honra da minha vida, presidir ao Belenenses. Hoje, enquanto dirigente máximo do clube, tenho ainda uma percepção maior daquela que é a grandeza do clube, porque quando somos apenas sócios temos esse conhecimento, mas não temos com tanta profundidade. E hoje, por variadíssimos episódios que foram acontecendo ao longo deste ano, eu percebo que, de facto, o Belenenses tem uma dimensão verdadeiramente nacional. É uma instituição com uma identidade e com uma cultura e com uma história fora do comum e é indiscutivelmente um dos 4 grandes do desporto em Portugal, porque somos reconhecidos em muitos sítios e as pessoas abordam-nos sempre com uma grande simpatia, com uma grande cordialidade e com palavras sempre muito amistosas e de grande incentivo para o Belenenses, e isso apraz-me aqui registar. Histórico é também o bairro Alto, as ruas que estamos a percorrer nesta entrevista, mas regressando também ao Belenenses, no início tivemos a oportunidade de falar consigo no último debate para as eleições e falámos também das relações que existiam entre o clube e a SAD, que não eram as melhores na altura em que estávamos ainda a debater quem seria o próximo presidente do Belenenses. Como é que estão as relações entre clube e SAD a esta altura? Essa é uma pergunta recorrente, mas eu gosto sempre de olhar para os temas em perspectiva. E o Belenenses é uma instituição grandiosa, com muitos dossiês fundamentais e que estão em andamento neste momento, e o seu futebol profissional é apenas um dos braços armados entre dezenas de braços armados que o Belenenses tem. Portanto, o Belenenses está muito para além do seu futebol profissional, embora evidentemente o futebol profissional seja de alguma forma a mola impulsionadora de toda a instituição, se pensarmos na instituição em termos históricos. Mas está satisfeito com o rumo que está a levar o futebol profissional do Belenenses nesta altura? Eu entendo que em termos desportivos os resultados que temos obtido são resultados satisfatórios, inclusive conseguimos este ano o acesso à Liga Europa, que nos permitiu voltar a ser falados no velho continente, e é aí que temos que estar enquanto clube grande. Mas esta questão do relacionamento entre a instituição Belenenses e o seu futebol profissional, e nomeadamente a empresa que tem a maioria do capital social da SAD, está muito para além dos resultados desportivos e está muito para além da bola entrar ou da bola ir para fora, não é? Portanto, é uma questão um bocadinho mais complexa, mas no cômputo geral, do ponto de vista desportivo, nós estamos satisfeitos com o comportamento da nossa equipa de futebol profissional. Aquela velha máxima e também quase teoria de que o futebol profissional teria de estar no clube a médio e longo prazo, mantém essa vontade a médio e longo prazo? Eu nunca apontei isso como objetivo. Claramente, pelo contrário, sempre defendi o contrário, que clube e SAD têm que estar de mãos dadas e a coisa é muito fácil de explicar. Nós, o clube, é sócio fundador da sua SAD, é acionista de referência, tem um administrador no Conselho de Administração, tem direito de veto sobre algumas das matérias mais sensíveis da gestão do seu futebol profissional e, portanto, claramente as pessoas têm que perceber isso. A SAD continua a ser um ativo do clube que tem que ser fiscalizado e o clube tem que colaborar na gestão desse ativo, por um lado. Por outro lado, também é verdade que clube e SAD têm um objetivo em comum, que é vencer. Vencer, vencer, vencer. Nós queremos ganhar sempre a todos e em todo lado, e esse é um objetivo comum do clube e da SAD. Agora, os interesses do clube e da SAD, que é isso que as pessoas têm que perceber, é que são diferentes. Porque os interesses do clube passam por gerirmos o nosso património,
por gerirmos as nossas modalidades, preservarmos a história, preservarmos o museu, gerirmos as nossas concessões, pensarmos na requalificação de todo o complexo do Restelo, gerirmos o nosso estádio, gerirmos as nossas modalidades, gerirmos todo o nosso futebol de formação, o edifício do futebol de formação e, portanto, os interesses do clube passam por isto, preservar a história, a identidade, a cultura, sermos os fiéis depositários, se quiser, de todos os bolonenses, muitos deles que deram a vida e horas à instituição. E, portanto, esses são os interesses do clube. Os interesses da SAD são o lucro, ponto final. E o que é preciso é harmonizar isso. Como é lógico, já tocamos nesses dossiês também, mas como sabe também para os sócios e adeptos do Belenenses o futebol é sempre a primazia. Mas já agora perguntar-lhe, até para encerrarmos este dossiê do futebol profissional, o Belenenses dá-se ao luxo de ter uma equipa quase 100% portuguesa. Isso deixa-o de orgulho e dá-lhe também, pergunto-lhe também porque era um dos seus objetivos, dá-lhe também alento para perceber que no futuro será a formação o sustento da equipa principal? É evidente que se me perguntar se eu prefiro ter uma equipa só com bons jogadores portugueses ou com maus jogadores estrangeiros, eu prefiro ter uma equipa só com bons jogadores portugueses. Mas também lhe digo, com toda a clareza, que prefiro ter um bom jogador estrangeiro ou um mau jogador português. Portanto, eu não ponho muita tónica. Dizia há pouco, quer ganhar. Queremos ganhar, não é? Vencer. Porque vencendo também a SAD consegue lucro e nós conseguimos mais sócios, conseguimos ter mais vida no clube, conseguimos ter mais massa crítica, não é? Portanto, mas eu não poria muita tónica em termos muitos jogadores portugueses. É evidente que isso é um orgulho, mas se calhar vai chegar o dia em que não vamos poder ter tantos jogadores portugueses e vamos ter que ter alguns estrangeiros também. Já foi até destaque da UEFA. Claro que sim. E dos jornais internacionais também, que é bom para esse ponto de vista é publicidade positiva para a instituição belenenses. Mas falou da formação, pegava aqui em alguns temas que falou ainda antes de ser presidente, melhorar condições de trabalho dos escalões de formação, potenciar atletas para chegar aos séniores e revelação de talentos, prospecção nos países, nos PALOP. Certo. Alguma destas coisas está a ser concretizada, bem encaminhada? Sim, aquilo que eu posso garantir aos sócios, e não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, é que quando nós chegamos ao clube, a verdade seja dita que a nível do futebol de formação as coisas estavam bastante melhor se recuarmos há 5 ou 6 anos atrás. Portanto, nós quando chegamos ao clube, a nível do futebol de formação já não começamos do zero. Não é? Já havia ali... A pegar no que bom já existe, existiam coisas positivas, nós fizemos pequenas alterações de pormenor, nomeadamente verticalizamos a estrutura, temos um coordenador técnico do futebol de formação que reporta diretamente ao presidente do clube e, portanto, é entre nós os dois que se faz a gestão do futebol de formação. Fomos, este ano, especialmente agressivos no bom sentido no recrutamento. Nós temos 3 equipas nos campeonatos nacionais, portanto na especialização, digamos assim, que é o Júniores A, o Juvenis A e os Iniciados A. E temos a noção, para não dizer que temos a certeza absoluta, de que este ano estamos muito mais fortes do que relativamente às épocas anteriores e, portanto, a nossa aposta é este ano estarmos o mais perto possível das fases finais dessas competições e acreditamos que vamos ter uma palavra a dizer, acreditamos que vamos, muito provavelmente, conseguir levar 1, 2, 3 jogadores às seleções nacionais, também faz parte do nosso plano. E se assim for, nós acreditamos... É um homem orgulhoso, certamente. Sou com certeza que serei um presidente orgulhoso e um homem orgulhoso. Queria também colocar o Belenenses nos principais centros de decisão. Conseguiu, está a conseguir, sente que o Belenenses já é mais ouvido? Aquilo que eu sinto é que nós herdamos, enfim, meia dúzia de dossiês que são estruturantes e que podem garantir a sustentabilidade financeira e a sustentabilidade desportiva do clube nas próximas décadas e o trabalho que nós temos desenvolvido, que é um trabalho, enfim, que requer algum sigilo, que requer algum recato, mas que está a ser feito com as principais instituições do poder político em Portugal. Aquilo que eu sinto é que há uma sensibilidade muito grande da parte das pessoas que lideram essas instituições, no sentido de perceberem que o Belenenses é uma referência do desporto em Portugal. Somos ouvidos sempre com muito respeito e acreditamos que estão a ser dados passos muito interessantes no sentido do Belenenses dar passos sustentados para garantir a estabilidade financeira e desportiva nas próximas décadas. Temos essa convicção. E é isso que queremos fazer no Belenenses, é fazer história no Belenenses. Os sócios, que são sobretudo a alma de qualquer clube, também no Belenenses, queria recuperar os sócios, queria ter mais sócios, queria chamar jovens para o Belenenses. Tem conseguido, tinha também uma ideia, a Blue Box, se bem me recordo, conseguiu implementar bem esse projeto, tem sido bem aceito. Qual é o número de sócios neste momento do Belenenses? Bom, nós relativamente a isso, de facto concretizamos essa promessa, digamos assim, da Blue Box.
A Blue Box não é nem mais nem menos do que o novo cartão de sócio do Belenenses. Com vantagens? Com vantagens. É um contrato de adesão em que quer os sócios antigos, quer os novos sócios, quer as readmissões têm que aderir à Blue Box. No fundo, pretendemos dignificar o estatuto de sócio, carregando vantagens, direitos e regalias para essa Blue Box. E temos sentido, foi lançado no dia 1 de agosto, começou a ser comercializado no dia 1 de setembro. Nós, no hiato de novembro até setembro, já conseguimos crescer à volta de 700 sócios pagantes, relativamente àquilo que encontramos em novembro, já é um número interessante. A nossa expectativa, a partir do momento em que lançamos a Blue Box, é de duplicar o número de sócios pagantes até ao final do nosso mandato. É essa a nossa expectativa. Mas esses 700 deixam-nos satisfeito? Claro que sim, mas esperava mais ou até o surpreende pela positiva já ter conseguido? Surpreende-me pela positiva porque nós ainda não tínhamos lançado oficialmente a Blue Box. Como lhe disse, foi começada a comercialização agora no dia 1 de setembro. Agora o que eu sei é que o Belenenses, em base de dados, tem cerca de 36 mil associados. E pagantes? E pagantes cerca de 4 mil, quando nós chegamos, não chegava a 4 mil. Não é? E, portanto, aquilo que é preciso, também não se esqueça que nos últimos 10 anos, quando dizemos que o futebol profissional é a mola impulsionadora do clube, nos últimos 10 anos estivemos na segunda divisão 2 ou 3 temporadas. Ajuda também a estar das condições europeias. Ajuda, não é? Claro que sim. Tudo isso ajuda. Se a bola entrar mais vezes do que aquelas que for para fora, com certeza que isso vai ganhar assado e ganhar o clube, é isso que todos têm que compreender, ganhar o Belenenses. Claro. Deixa-me dizer-lhe também, há sempre um tema fraturante no Belenenses, o complexo do Restelo. Aquele grande complexo do Restelo, as piscinas nas quais estão incluídas. Como é que está essa situação? Bom, aquilo que acontece é que, de facto, na minha opinião, esse é o dossiê mais importante da vida do clube, a requalificação do complexo do Restelo. Deixa-me perguntar-lhe também já agora, é o mais complicado para si, é aquele que lhe dá mais dores de cabeça ou não? Não. Tenho tido agradáveis surpresas, estou muito motivado e estou crente que vamos chegar muito rapidamente a bom porto. Não me interessa falar do passado, o Belenenses há décadas que junto da Câmara Municipal de Lisboa tenta obter a aprovação de um projeto e ter um PIP, enfim, para ter o direito a edificar em termos desportivos e em termos de serviços no complexo do Restelo. Eu penso que nós temos dado passos de gigantes desde que chegamos, temos a expectativa de que muito rapidamente esse dossiê vai ficar concluído e que vamos ter um PIP na mão. A ideia de fundo por trás disso tem a ver com o facto de nós acreditarmos, a Câmara Municipal de Lisboa também acreditar que o complexo do Restelo tem tudo para ser o maior polo desportivo e de lazer da cidade de Lisboa. Pela sua localização, pelo tamanho, tem tudo para ser isso e, portanto, ser um fator de grande atração para toda a população, para os belenenses, mas para toda a população da cidade de Lisboa. Ao mesmo tempo, o que nós queremos é blindar à especulação imobiliária aqueles terrenos, que são 13 hectares situados naquela localização que todos conhecem, com uma vista deslumbrante sobre o Rio Tejo e sobre a margem sul, e, portanto, nós pretendemos também fazer essa blindagem. E a partir daí, eu penso, para não dizer que tenho a certeza absoluta, que é dessa forma que o Belenenses vai garantir a sua sustentabilidade financeira e desportiva. Vamos garantir ali uma prática desportiva de excelência, porque 85% do que se vai fazer ali está adstrito à componente desportiva, que sempre foi um erro, na minha opinião, de direções passadas do Belenenses que pretendiam edificar habitações, escritórios, centros comerciais, etc. Nós não fomos por esse caminho porque temos a certeza que vamos conseguir garantir a sustentabilidade do clube com o projeto que irá ser alvo de aprovação. Quando me fala em prazos, que é isso que queria saber. Nós temos a expectativa de que até ao final deste ano, portanto 2015 ainda, vamos conseguir ter o tão famoso PIP e depois a partir daí será aquilo que foi prometido aos sócios em campanha eleitoral, concursos públicos abertos a promotores que tenham ou a capacidade de ter capitais próprios para poderem investir nas diferentes edificações, ou se tiverem que se financiar vão ter que arranjar garantias colaterais, porque o Belenenses não estará nunca na disposição de dar os seus terrenos para hipotecar a favor de terceiros. Portanto, os terrenos do Belenenses não serão hipotecados. Essa é a garantia que eu sempre dei e dou aos sócios, enquanto quiserem que eu seja presidente do Belenenses e eu tiver força para ser presidente do Belenenses. Terá certamente. E aquelas piscinas, como é que estão? Nós vimos imagens há um ano, era uma degradação total. Como é que estão neste momento?
Bom, as piscinas, nós quando chegamos, de facto, as piscinas estavam em más condições, em termos até de saúde pública, e aquilo que fizemos foi uma limpeza e uma desmatação grande daquela zona, e portanto neste momento o complexo das piscinas está limpo, digamos assim, e o chamado complexo olímpico, que é, enfim, que é aquele edifício que está ao lado das piscinas e que estava em grande medida desocupado, nós conseguimos arrendar os espaços a 100%. Portanto, neste momento há várias empresas que operam ali no complexo olímpico, que estão a funcionar. Nós com todas elas fizemos contratos de arrendamento de apenas um ano. E porquê? Porque no âmbito da requalificação, eu posso adiantar que está projetado haverem piscinas e haver um health club no complexo do Restelo, mas muito provavelmente a localização das piscinas não vai ser naquele local, vai ser noutro local dentro do complexo. E, portanto, neste momento, apesar de nós termos muitas solicitações de muitas empresas que queriam reativar, queriam fazer pistas de gelo, queriam fazer campos de pádel, queriam fazer campos de ténis, nós temos que ser sérios e não podemos fechar contrato com nenhum desses promotores que nos têm procurado, e nós agradecemos sempre muito que se lembrem de nós, mas neste momento não podemos, de facto, comprometermos com ninguém, porque a nossa expectativa é termos uma requalificação geral do complexo e, desse ponto de vista, não podemos assumir compromissos com ninguém para aquela zona. Modalidades. As modalidades do Belenenses estão bem, ao que me parece. Sim. A gestão das modalidades. Gestão autónoma, gestão do clube, como é que está e muitas delas estão no clube, algumas, concretamente o futsal e o rugby, um tem uma associação e outra tem um núcleo de amigos que fazem a gestão da modalidade, embora intimamente casadas com a direção apoia todas as modalidades, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista do espaço para treinar e das deslocações também. Eu diria que a nível de modalidades nós estamos bem e o Belenenses recomenda-se. Posso lhe dizer que no rugby, por exemplo, o ano passado fomos campeões nacionais de sub-16 e vencemos a Taça de Portugal de sub-18. No handball falhamos o play-off a época passada, mas esta época temos um grupo forte, um grupo coeso e temos um bom treinador que fomos buscar e estamos muito convencidos e muito esperançosos de que consigamos atingir o play-off este ano no handball. No futsal, enfim, que é uma modalidade de referência também no clube e que é uma aposta grande desta direção e do Belenenses. Nós acreditamos também esta época que temos uma equipa mais competitiva e que também vamos lutar e vamos conseguir estar no play-off. É esse o nosso objetivo. No basquetebol, por exemplo, subimos um degrau competitivo e este ano a equipa vai competir na Pro Liga, que era uma velha aspiração do basquetebol, e este ano vamos estar na Pro Liga. No voleibol feminino, mantemos a equipa na primeira divisão, fomos buscar também um excelente treinador, o professor João Correia, e temos grandes esperanças de conseguir fazer uma grande época. No atletismo temos vários campeões, é uma secção muito dinâmica, sempre dentro do clube, que organiza alguns dos eventos mais importantes em termos associativos, da vida associativa do clube. Na natação temos também um magnífico treinador, o Filipe Coelho, e temos vários atletas campeões. No triatlo, no hóquei em campo. E podíamos estar aqui o resto do dia a falar das modalidades. Porque são muitas, exatamente. Esse sucesso eu queria também questionar, já passámos um bocadinho quase por todos os dossiês do Belenenses, de forma resumida, como é lógico, porque também não temos muito tempo, mas há sempre uma questão que os sócios, os adeptos e os curiosos do futebol têm para fazer, porque se fala muito das dívidas do clube. Como é que está a dívida do Belenenses, a reestruturação? Havia também aí alguns credores uma instituição bancária também que era credor. Como é que estão esses processos? Porque os sócios também querem saber mais, saber como é que estão as coisas. Bom, nós, como penso que sabem, em 2014 o clube recorreu a um plano especial de revitalização, o famoso PER, que é um palavrão, mas para as pessoas menos identificadas com o palavrão, é o que veio substituir o Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas, portanto um mecanismo de apoio a devedores em dificuldade. E nessa altura o passivo do clube rondava os 13 milhões de euros. Com a homologação do PER reduziu para cerca de 9 milhões de euros, não chega a 9 milhões de euros. Nós herdamos essa situação, o PER tem algumas vantagens, eu só consigo apontar esta, que é ter-se reduzido o passivo de 13 para 9, mas depois tem uma panóplia enorme de desvantagens. As desvantagens é que torna-se impossível gerir a dívida, torna-se impossível falar com credores. Não são vocês?
não somos nós, mas torna-se impossível porque há um plano que tem que ser cumprido sob pena dos credores poderem pedir a insolvência do clube. De forma direta acabam por não ser porque o plano tem que respeitar. Sim, temos que respeitar o plano. E, portanto, isso é sempre uma dor de cabeça, porque o clube aqui e ali tem problemas de tesouraria que são conhecidos e, portanto, nós ficamos sempre com a espada apontada à cabeça, permanentemente, porque pode sempre haver alguém com um pequeno atraso de pagamento que possa vir requerer a insolvência do clube. E, portanto, dar um bocadinho com o coração na mão. É isso, a anterior direção foi-se embora, mas deixou o clube amarrado ao passado, no fundo é isso. Mas mantém-se os 9 milhões? Sim, não, vai baixando de acordo com os pagamentos das prestações do PER. É isso que vai acontecendo. Agora, o que é preciso, de facto, é o clube conseguir garantir a sustentabilidade, e a sustentabilidade, nomeadamente em termos de cumprimento do PER, só se vai conseguir se, de facto, pusermos em prática a requalificação do complexo do Restelo. É urgente. É o caminho, é urgente porque nós temos 2 clientes que são fundamentais para o clube, no sentido de se poder pagar. O clube, em termos de pagamentos, tem uma lista de prioridades, como é lógica. Nós temos que pagar o PER, temos que pagar os impostos do PER, temos que pagar os impostos correntes, temos que pagar os vencimentos dos funcionários, temos que pagar os FSS, a água, a luz e o gás. As dívidas são quase tantas como os excessos das modalidades que falava há pouco. Claro. E, portanto, essa é a linha prioritária onde o clube não pode falhar e tem que cumprir esses pagamentos. E depois, o pouco, e muitas vezes nada, e muitas vezes déficit que resta, é para pormos em prática a prática desportiva, que é esse o core business do clube. O clube só funciona com prática desportiva. Ainda assim, confiante e orgulhoso do trabalho que tem feito, motivado para o que aí vem? Muito confiante. Tive a sorte e a felicidade de ter acertado na equipa de trabalho que me acompanha desde o princípio, porque para ser dirigente de um clube como o Belenenses tem que se ter várias características. Uma delas é a resiliência. Nós temos que ser resilientes, temos que ser determinados. As pessoas não podem desistir. É difícil ter bons diretores, é difícil ter bons seccionistas. Todos os dirigentes do clube onde eu me incluo pagam para servir o Belenenses, não recebem, pagam, e portanto é difícil conseguir casar isto tudo com competência e com dedicação. É difícil, e eu penso que tive essa felicidade. Tenho uma equipa excepcional, desde o primeiro dia mantêm-se todos sempre ao meu lado. Quase todos prejudicam a sua vida profissional, a sua vida familiar, e eu tenho um orgulho imenso na equipa que me acompanha e pelo menos enquanto este estado de coisas se mantiver, eu estou muito otimista e tenho a certeza que o Belenenses vai ser vencedor e vai continuar a ser grande nas próximas décadas. Tenho só 2 perguntas. A primeira de forma muito rápida, uma resposta muito rápida. Viu-se há algum tempo nas paredes do Belenenses uma mensagem que pediam a demissão de Rui Pedro Soares, o caminho da saída. Concorda com isso ou não? Ou acha que o Belenenses está bem entregue neste momento no que respeita à SAD, à liderança da SAD? Bem, repare uma coisa, eu sinceramente não gosto de ver esse tipo de frases no complexo do Restelo, e penso que esse não é o caminho, não é? Enfim, já falamos sobre a relação do clube e da SAD. Nós herdamos uma série de contratos, respeitamos esses contratos. Gostaríamos, e estamos em constante negociação com a SAD, no sentido de alterar algumas das cláusulas desses contratos, que nós percebemos que são cláusulas que muitas vezes prejudicam a própria SAD e prejudicam também o clube. Agora, o que eu acho é que, de facto, a SAD tem que ter a compreensão de que, apesar de ser uma sociedade e visar o lucro, não é uma sociedade como outra qualquer. Nós termos uma fábrica de fazer pastéis, ou termos uma fábrica de camisas, ou termos uma sociedade que gera emoções e que gera um jogo de futebol, são coisas diferentes. E, portanto, os sócios do Belenenses têm que ser sempre tratados com todo o respeito e têm que estar sempre acima de tudo e ao lado da instituição. Aqui e ali há pequenas falhas e quando aparecem esse tipo de frases, são franjas da massa associativa que aqui e ali entendem que o clube e os sócios não estão a ser respeitados. Mas se me pergunta a mim, a Patrick, até independentemente de ser presidente do clube, como sócio do Belenenses, me revejo nisso ou em algumas tarjas que têm estado no Estado, não me revejo. Mesmo para terminar, perguntar-lhe, o Belenenses é reconhecidamente um dos grandes de Portugal, mas percebe-se pelos últimos anos aquilo que tem feito, que tem baixado algumas expectativas, mas perguntar-lhe o que é que falta para o Belenenses se assumir em definitivo e de novo como um grande clube, sobretudo no futebol, aquele grande clube que luta pelos títulos em Portugal.
Bom, em primeiro lugar, aquilo que tem faltado A bola entrar. nos últimos anos, a bola tem sempre que Tem sempre entrar. Mas é evidente que, em termos orçamentais, os orçamentos do Belenenses têm sido inferiores a outros clubes que disputam a mesma classificação que nós. Nós, em Portugal, tradicionalmente, temos o Porto, o Benfica e o Sporting que lutam pelo título, e é difícil deixar de ser assim enquanto o status quo que vigora no futebol português continuar, enquanto não houver defensores da teoria do equilíbrio competitivo, enquanto as receitas do futebol não forem distribuídas de outra maneira, é muito difícil. Para o Belenenses é ainda mais difícil, porque nós não vivemos numa cidade como o Braga, como o Vitória de Guimarães, não temos os apoios que os clubes das ilhas têm. É ainda mais difícil porque estamos numa cidade que é Lisboa, que tem 2 clubes, Benfica e Sporting, que fazem muito, juntamente com o Porto, política de eucalipto, e nós estamos aqui entrincheirados nisto. Vivemos muito, é evidente, de todo o glorioso passado que o Belenenses tem, e é esse passado que ainda alimenta uma esperança grande para o futuro. Agora, o Belenenses tem todas as condições, na minha opinião, também pela localização geográfica que tem, pela história que tem. Se de facto conseguirmos fazer do Complexo do Restelo um polo de atração para toda a cidade, para todos os belenenses e para todas as famílias, um polo de desporto, um polo de lazer, eu acredito que isso vai trazer muita massa crítica ao clube, acredito que vamos aumentar o número de sócios do clube, e se conseguirmos de facto aumentar a sério o número de sócios do clube, até porque o Belenenses é um clube simpático, que recolhe muita simpatia e muita cordialidade. Eu sou testemunha disso, porque ando na rua e muitas vezes sou reconhecido e as pessoas vêm sempre dirigir-se de forma positiva. Eu penso que o Belenenses é uma força imparável e tem tudo. Na minha opinião, é claramente o 4º maior do desporto em Portugal e tem condições para continuar a ser e até fazer algumas cócegas aos 3 da frente. Em breves palavras, qual é o seu maior sonho enquanto Presidente do Belenenses? Eu penso que é capaz de ser um bocadinho irrealizável, mas gostava... Mas sonhar, ainda não tem preço. Gostava de ser campeão nacional numa modalidade, ou no futebol profissional, ou numa das principais modalidades do clube, o futsal, o handball, o rugby, numa dessas modalidades, ser campeão nacional no meu mandato era extraordinário. Veremos, doutor. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado por esta entrevista. E eu é que agradeço. Para si e para o Clube de Futebol Belenenses. Obrigado.